Tá ótimo. Tocado. Ótimo. Eu pensei, primeiro, muito obrigado pelo convite aqui do pessoal do Centro Santo Atanásio. É sempre uma alegria falar qualquer evento. Eu já tem uma regra para mim. Qualquer evento da Liga Cristo Rei, eu vou. Os caras me chamaram lá em Manaus, eu boto para tentar ir, entendeu? Dadas as possibilidades mínimas, estou dentro. Mais ou menos como estava em Brasília, eu falava, gente, tem gente de momento pró-vida, abre a agenda que eu recebo. Você apareceu o pessoal para chegar 2 da tarde, 3 da manhã, abre a agenda que a gente recebe, porque dada a importância da causa, né? Então a gente tem que ter essas prioridades, colocar de acordo com o tamanho da causa. Então é sempre uma alegria muito grande estar nesse centro, que agora mais do que nunca a Liga, da forma como eu vejo, está definindo o catolicismo num contexto que precisa urgentemente, de uma maneira clara e sem desculpas. Então isso é algo que me agrada. Então eu pensei em falar aqui hoje para vocês algumas das fontes do que forma o socialismo, algumas das fontes do que forma o liberalismo e um início do que é uma resposta da doutrina social da Igreja. Então são 3 etapas das coisas. O Rodrigo está mais empolgado para a crítica do liberalismo. Então essa vai fazer bastante coisa, vamos tentar falar sobre todos. Então o primeiro ponto em relação ao socialismo, certo? Quais são as origens filosóficas do socialismo? Então, Karl Marx foi um dos principais teóricos do socialismo, que uma das figuras que mais impactou o mundo de hoje. Ele tinha diversas fontes. Mas um livro de cabeceira de Karl Marx era Rousseau. Rousseau era autor de cabeceira de Karl Marx. Karl Marx fez a tese dele sobre Epicuro, que era o materialismo. Ele foi academicamente formado na escola de Hegel e ele tinha como livro de cabeceira Rousseau. Então, só aí nós já temos 3 fontes. Então, o que era a visão do Estado e a visão da política, segundo Rousseau? Rousseau tinha uma noção de que a vontade... Você tinha um estado de natureza. Esse estado de natureza, ele era Rousseau não era defensor, vejam, então você pensa iluminista como um grande defensor da razão, mas Rousseau ficou famoso por um ensaio contra a razão, em defesa dos sentimentos. Aliás, a tese do Arvin Babbitt e o seu romantismo é que Rousseau é o pai do romantismo. Rousseau justamente é o crítico da razão, que traz o sentimento como tendo uma vitória sobre a razão. Isso é muito interessante porque às vezes o estereótipo dos iluministas é colocar a razão acima de tudo, especialmente nos franceses. E Rousseau vê no estado de natureza um homem que tem uma potencialidade natural de exceder suas capacidades por meio da natureza. Então aparecem dificuldades naturais e ele vai se consolidando em vencer essas dificuldades naturais. Então vem o urso, o cara é mais bruto, tem mais força física, tem mais capacidade de... E a sociedade corrompe o homem na medida em que institui a propriedade privada. Então, o primeiro homem que foi lá, frase do cérebro do Rousseau, foi lá e colocou uma cerca e disse, isso é meu, esse começou a prejudicar todas as coisas. Então essa é uma visão. Mas a visão do Rousseau não para por aí, ou seja, não é só que tem um homem no estado natural, que esse estado natural foi perdido por causa da propriedade privada. A propriedade privada, ela gera no homem uma vontade individual. Essa vontade individual, para Rousseau, é um problema. Porque a vontade individual se contrapõe à compaixão e ao que ele vai construir como a vontade geral. Certo? Então nós temos de um lado a vontade individual que aparece na hora que se institui a propriedade privada, porque na medida que tem propriedade privada, o raciocínio dele é esse. Existe propriedade privada, a partir desse momento as pessoas começam a olhar em função da propriedade privada pensar desse modo. E aí perde-se o bem social e a compaixão. E aí ele postula que a sociedade vai se desenvolvendo, que vai se perdendo nessas vontades privadas, certo? E que tem que haver uma revalorização da vontade geral. O que é a vontade geral? É uma vontade abstrata do coletivo, que seria vagamente uma vontade do bem comum, mas não é uma vontade do bem comum porque o Rousseau é um tremendo nominalista. Então, na verdade, a vontade geral é uma força de supressão das vontades individuais. E quem que vai dizer qual é a vontade geral? Uma classe de iluminados, aí entra a valorização da razão, mas esses iluminados são iluminados, inclusive, viram os limites da razão e aprenderam a compaixão, a vencer as vontades individuais, que vão se juntar e vão impor sobre toda a sociedade a abolição das suas vontades individuais e a vida em função de um retorno ao estado natural e do cultivo dos sentimentos de compaixão
e, portanto, a abolição da razão tal como entendida de maneira mais clássica. E daí a educação, o que tem que acontecer? Os filhos têm que ser tirados dos pais. Nesse sentido, muita gente... Há uma incoerência com o Rousseau, porque ele teve vários filhos com a empregada dele, daí ele deu os filhos todos para adoção e escreveu um livro de educação depois. Então essa é a primeira incoerência. Mas daí tem uma coerência. Realmente ele fala para fazer isso no livro. Ele fala que o Estado arranque as crianças e force nas crianças que elas percam a vontade individual. Por isso que a família não pode ser educadora dos filhos. E aí vem essa tirânica e monstruosa vontade geral, e a educação é baseada nesse preceito essencial. Todo o nosso sistema de educação é baseado em Rousseau. Então isso já é uma coisa para se ter um mínimo de medo, no mínimo, certo? Muita gente fala do Paulo Freire e tal, mas às vezes não se estuda tantas origens das ideias. Então, o sistema educacional que impõe uma abolição da vontade geral em vez da vontade geral, com uma crítica da razão clássica, esse é Rousseau. Isso entra dentro da mentalidade socialista. Então, esse é um elemento. Outro elemento que Karl Marx bebeu foi Hegel. Então, Hegel era um leitor voraz de autores gnósticos, autores que viam a salvação por meio de uma iluminação e tal. Em particular, ele era obcecado por uma tese que era chamada de Deus dos Espelhos. Era de um místico alemão chamado Jakob Böhme. Então, a tese de Jakob Böhme, a visão mística de Jakob Böhme, gnóstica, era de que Deus estava conhecendo a si próprio. Então, Deus desconhecia a si próprio e ele via o mundo como em espelhos, e aí, por meio desses espelhos, ele vai se descobrindo. Então, a sociedade ela tem determinadas teses, e aí chega uma tese que contradiz a outra, e aí Deus conhece uma coisa nova sobre si, daí ele evolui, uma coisa... Então Deus está em constante evolução, Deus é limitado e está se conhecendo, e cada tese nova, cada movimento filosófico novo que aparece, Deus conhece algo novo sobre si. Isso influencia Hegel sobremaneira. Qualquer um que tenha lido a Fenomenologia do Espírito já reconheceu o Espírito absoluto que vai se conhecendo. E cada era que vai passando vai tendo esse autoconhecimento do Espírito, que ruma para uma era que o Espírito vai se autorrealizar, que é a era do próprio Hegel. E o Estado prussiano é a visão da autorrealização do Espírito. Daí começa o Wagner toca no fundo, é uma coisa muito interessante essa parte. Então, essa visão mística de Hegel faz com Karl Marx. Karl Marx, aliás, fala, olha, essa dialética de Hegel, que é a tese que supera a síntese e é uma evolução, é maravilhosa. O único problema é que Hegel não é materialista. Aí entra que Karl Marx leu Epicuro, fez a tese dele sobre Epicuro e falou, olha, é um absurdo. Hegel, inclusive, Feuerbach era hegeliano ateu. Aí Karl Marx fala, não, isso não é suficiente. Hegeliano ateu, falar que tem uma síntese que combina tudo no ateísmo, isso já é realista demais para o meu gosto. Ele critica o Feuerbach por causa disso, porque ficar o espírito se autoconhecendo, ele fala, não tem espírito, então não existe autoconhecimento do espírito que combina no ateísmo. Existe uma dialética material de luta de classes. Então você tem uma forma de produção, por exemplo, na economia, e aí chega uma outra forma, elas se chocam, e aí a evolução se dá por causa do choque das classes. A teoria marxista vai por essa linha, criticando o Hegel, mas ele tende a influência forte de Hegel. E o materialismo de Epicuro, que tem o hedonismo no materialismo de Epicuro, ele dá para Marx essa visão realmente porque toda a discussão entre Aristóteles e Demócrito, se eu fosse entrar sobre isso, daria 8 palestras, certo? Então não vou conseguir entrar em todas elas. Mas fundamentalmente a visão de Karl Marx é de que o nominalismo mais clássico ele não é suficiente, precisa se retornar um nominalismo mais ateu mais firme, certo? Para isso. Então, misturando essas três ideias, o materialismo, o rousseauianismo e o hegelianismo, nós temos mais ou menos as bases da nossa educação contemporânea, uma coisa maluca. Os maiores pedagogos contemporâneos, como quase todos, seja John Dewey, um leitor. A única diferença de John Dewey e Karl Marx é que John Dewey não acredita no socialismo, ele acredita que a evolução é da democracia. De resto, o sistema de visão é idêntico. Poderia falar da influência de Darwin e Karl Marx, Marx se baseia muito em Darwin e outras coisas, mas aí seria demais. Então, vulgarmente, quando nós falamos de ideia socialista, o que é o coletivismo quando se entende hoje? Você tem outras vertentes em cima dessa, mas ele passa por essa base que eu falei. Ele passa por essa base, uma visão de uma história evoluindo, de uma vontade individual que precisa ser suprimida em função de uma classe de iluminados que suprime essa vontade individual e que direciona o mundo para o seu destino glorioso, certo? Para a sua autorrealização, para a salvação na Terra e outras coisas. Então isso, quando se fala de coletivismo,
numa visão marxista e tal, tem-se para isso. Daí tem outras 1000 vertentes, entendeu? Hoje até a evolução das classes vai para a abolição da natureza humana, né? Então a coisa tende para esse lado, né? Foucault e outros, daí a coisa vai para esse lado. Não dá para entrar em todos os aspectos. Mas acho que isso já deu uma boa ideia do que seria o coletivismo. O que é o coletivismo? Uma abolição da vontade individual em função de um todo deste modo. Essa é uma visão coletivista. Ótimo, então vamos rejeitar o coletivismo. Então temos a solução para o coletivismo. No século XX, quando os países marxistas começaram a ter uma força maior, muitos países ocidentais falaram, tá, encontramos a solução. Olha aqui, tem os bons e tem os maus. Os maus são eles, os marxistas, os caras matam gente, fazem o governo, a economia não funciona, nossa, está indo bem, então temos a solução. A solução é a solução liberal. Então essa seria colocada como uma alternativa em relação ao marxismo. Para o liberalismo, tem uma história que remonta a uma parte anterior. O liberalismo ele tem várias origens, mas uma época essencial para o liberalismo é ali quando a gente pega o século XVI, XVII, não o comecinho, na verdade, ainda pouco depois do Renascimento, aquela fase inicial, a ideia liberal ganha muita força. Então nós temos alguns pais da ideia liberal, tal como nós temos alguns mentores da ideia coletivista, nós temos alguns mentores da ideia liberal. O primeiro grande mentor da ideia liberal, um pai dela, é certamente Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham é um dos grandes pais do liberalismo. Os filhos de Guilherme de Ockham são os que vão colocar o liberalismo para frente. Isso é uma realidade. Lutero é um dos grandes pais do liberalismo. Veja, Lutero tem uma conexão com Guilherme de Ockham muito intensa. Lutero era aluno de Gabriel Biel, que é aluno da escola de Ockham. A conexão de Lutero com Ockham não é uma conexão longínqua, teórica, falar, Lutero fez uma revolução nominalista. Lutero era aluno influenciado direto de Ockham. E veja, Ockham fez uma revolução na igreja contra o papado, aliado aos príncipes da Alemanha, em defesa de uma pobreza radical e pela abolição da filosofia tomista e do direito natural. Então, na verdade, a revolução, quando o Lutero faz a revolução que ele faz, ele tem Ockham extremamente presente. É claro, é evidente, ele faz uma revolução contra o papado. Ele se une aos príncipes da Alemanha, que usam de ação violenta para a implantação do protestantismo. Lutero condena, por exemplo, massacres, ação violenta nesse sentido. Mas mesmo assim, ele defende que os príncipes da Alemanha assumam seu papel como chefes de igreja. Como chefes da igreja no seguinte sentido, como agentes da moral da sociedade. Aliás, o Eric Voegelin, na história das ideias modernas, a tese do Eric Voegelin é que Lutero é o pai do Estado moderno. Um dos grandes pais do Estado moderno. Na medida em que Lutero exclui a autoridade da igreja, e aí os príncipes começam a falar o que é o moral e o que não é. Mas é porque na medida em que você é nominalista, o nominalismo afirma a não realidade dos universais, que é o tema que vai falar o professor Lúcio. Na medida que se é nominalista, o direito natural é excluído. Se o direito natural é excluído, bom, alguém tem que me falar o que é o certo e o errado. E se não é a autoridade da igreja que pode me... bom, sobraria quem? Tradicionalmente na Europa, o natural seria a sucessão apostólica, aqueles que têm uma tradição que remonta a Cristo. Esses me falariam o certo e o errado, no limite da minha razão. Esse limite está solto. Então, quem que vai me falar o certo e o errado? Bem, eu tenho uma autoridade de professor, que é a autoridade do pastor, e eu tenho a autoridade do príncipe. E o príncipe agora vai me falar o certo e o errado, o moral e o imoral. Muito parecido com o que tinha pensado Ockham, porque Ockham, visto a impossibilidade do direito natural, remonta ao Estado. Então, Lutero segue isso. Esse é um dos pais do liberalismo. Por quê? Na medida em que se exclui a sucessão apostólica como baliza da leitura das Sagradas Escrituras, porque a visão clássica, a visão medieval, é de que a tradição da igreja é o corpo místico de Jesus Cristo na história. Então ela é viva e dos apóstolos se remonta a toda a tradição. Os apóstolos morreram nas várias cidades. Você vê os monumentos deles, você vê... Eles se entendiam, até o começo da igreja primitiva é lindo, eles se entendem aluno do aluno de não sei quem, eles têm na cabeça deles Santo Inácio de Antioquia, qualquer um que lê os padres apostólicos, eles têm a linha de como a fé chegou para eles muito bem estabelecida. Eu aprendi a fé com fulano que aprendeu com fulano, eles falam toda hora.
fulano que aprendeu com ciclano, eles fazem toda a linha. São João ensinou meu pai, fulano, e assim por diante. Então, a tradição da igreja, às vezes, começa com coisa mística, certo? Essa sucessão muito clara do corpo místico de Jesus na história, uma doutrina clara com, como fala Santo Inácio de Antioquia, bispo, né? Ele vira e fala assim, olha para o bispo de Roma uma referência que vai dizer para ele. Contra os outros cristãos, ele fala de maneira pastoral, falando, ensinando eles. Quando ele vira para o bispo de Roma, ele fala de uma forma paternal que o pai ensine ele. Então, a visão do papado desde o começo da igreja primitiva. Essa é uma tese protestante muito peculiar. Eles acham que as características católicas são muito posteriores. O aborto foi condenado no primeiro catecismo que existe, que foi escrito por discípulos de São João, que é de daqui, está lá a condenação do aborto. Aliás, a liturgia da igreja, que se fala em Eucaristia, está exatamente nesse mesmo documento. E o primado de Pedro está, por exemplo, já nas cartas de Antioquia. Na verdade, os documentos cristãos mais antigos têm primado de Pedro, presença real na Eucaristia e condenação do aborto. Só para citar alguns exemplos de doutrinas tipicamente católicas presentes na igreja primitiva. Mas, enfim, na medida que Lutero coloca o livre exame para as escrituras, certo? O livre exame, ele vai se tornando o quê? Um exame individual. Então, já não é mais, não olho mais para o corpo místico. Para entender o sentido das escrituras, eu não olho mais para o corpo místico de Cristo na Terra, que é a tradição da igreja. Eu olho agora para o meu exame, para as minhas luzes particulares. Então, não é uma questão... Muita gente entende errado. A controvérsia da igreja em relação ao Lutero não é a igreja quer que as pessoas não leiam a Bíblia, entendeu? Essa não é a controvérsia, não é disso que se trata a controvérsia. Lutero quer que as pessoas possam ler a Bíblia, a igreja quer ocultar a Bíblia. É uma controvérsia profunda de como se lê a Bíblia. Se a Bíblia é lida à luz de uma tradição ou se a Bíblia é lida num exame pessoal. Dado que a Bíblia é lida num exame pessoal, as possibilidades são variadas. As possibilidades são de você ter, inclusive, uma igreja para cada pessoa. Quando você fala assim, tem muitas igrejas para você, não, veja, pode ter muito mais. Cada pessoa que exista pode ter uma igreja ali naquela pessoa, porque há o livre exame. Sem infalibilidade papal e essa tradição da igreja, as possibilidades são infinitas. E aí o pastor vai continuar rompendo com o outro e dividindo a igreja de maneira individual. Isso é o livre exame. Essa é uma das origens do liberalismo. Por quê? Isso é uma leitura do nominalismo face às escrituras. E uma outra visão da liberdade dos fiéis face ao corpo social. Está entendendo esse ponto? Então, Lutero é uma das fontes do liberalismo, certamente, na esteira de Guilherme de Ockham. Outra fonte posterior, mas importante, os ingleses, que vão beber muito da tradição occamista, vão ter vários teóricos liberais. John Locke é um famoso. Olha, John Locke ele era mentor. Inclusive, John Locke tem uma repercussão histórica muito forte, porque John Locke cria o primeiro partido liberal. Partido liberal no mundo anglo-saxônico, John Locke cria. Ele era mentor do primeiro conde de Shaftesbury, que cria o partido Peru, que é o partido Whig, que é o partido liberal, que dá origem a todos os partidos liberais, via de regra, se modelam com base no partido Whig que John Locke ajudou a fundar. Então, John Locke tinha um projeto político muito bem definido. Aliás, via de regra, quase todas as figuras têm um projeto político muito bem definido. Isso é outra coisa que, assim, não é que Guilherme de Ockham falou aquelas ideias contra o Papa e saiu de lá e foi viver a pobreza extrema na lama, certo? Ele foi viver no palácio dos príncipes alemães. Então, assim, é um pouquinho diferente a forma como essas revoluções se dão. Não à toa também Lenin não fez a revolução e foi morar no campesinato. Então, esse tipo de coisa... Tomou o poder, o palácio está aqui, né? Pelo amor de Deus, né? Então, essa é da natureza humana. Da corrupção da natureza humana, na verdade. Então, John Locke, que vive nesse contexto de livre exame, que já tem está na Inglaterra, presente essa controvérsia, o rei tinha passado por... O cisma na Inglaterra é maravilhosa a história, né? Um negócio assim, absolutamente insano, né? Assistam o filme, um dos melhores filmes que existem. O Homem que Não Vendeu Sua Alma. O Thomas More face ao cisma, né? E daí tem cenas maravilhosas. E sobre esse tema do liberalismo, esse filme é fantástico, assim, né? Um negócio maravilhoso. Então, essa
subiu no nível. Vem aqui o símbolo da Tanás, o negócio aqui é outro nível, né? Aliás, esse era um que, com ele, o liberalismo passava. Esse Tanás, o liberal com ele era na mão, né? Que ele ia Talibã. Talibã, né? Meu Deus do céu. É engraçado que eles usam o muçulmano como exemplo do cara hiperconvicto, né? Que ponto nós chegamos, né? Que na verdade o muçulmano usa a gente como referência de convicção na religião. Santo Dias. Foi essa época que era o contrário, que o muçulmano olhava pro católico e falava, caramba, esses caras são fiel pra caramba, ficava com medo. Tinha que inverter a ordem desse negócio, né? Chegava lá os exércitos na Reconquista, os caras morriam de medo, falavam, cara, esses caras não tem... Com eles não arredam o pé. Hoje, que distância nós chegamos. Mas tudo bem. Então, John Locke, ele tem uma visão contratualista que dá muito do tom liberal posterior. A visão de John Locke é que o homem nasce uma tábula rasa. Também derivado no nominalismo novamente, porque na medida que ele não tem as estruturas reais, se você percebê-las, da natureza humana, o mais simples é falar que o homem nasce vazio. E das guerras de religião, ele quer achar até uma solução para as guerras de religião. Ele fala, cara, as guerras de religião são muito feias e tal, vamos achar o que nós temos em comum. O que nós temos em comum é que nós nascemos todos vazios. Esse é o nosso elemento em comum. E esse é o estado de natureza. Esse vazio nosso é um estado de natureza. É uma coisa... E aí nós fazemos esse pacto social, que é a sociedade, e aí nós abrimos mão de parte dessa liberdade originária que nós tínhamos para o Estado, mas nós mantemos esse núcleo comum. O que é esse núcleo comum? O vazio. Então, essa é mais ou menos a coisa. E aí, a sequência de John Locke para isso, o John Locke também empirista, é muito interessante, porque a visão política dele é a seguinte: primeiro que ele prega a tolerância, e isso está em prática a todo vapor hoje. John Locke, se Karl Marx não está sendo aplicado, John Locke está sendo aplicado por praticamente todos o establishment jurídico do Brasil. Ele prega a tolerância para tudo, menos os católicos. Isso está escrito no livro de John Locke exatamente desse modo. Ele fala, todas as coisas podem ser toleradas, exceto o catolicismo. Mas é claro, mas vejam, faz todo sentido. Novamente, não é tão incoerente quanto parece. Por quê? Se aceita o catolicismo, vem uma bagagem filosófica, teológica, realista. E daí quebra o esquema todo de John Locke, porque o esquema todo é um individualismo em que todos são vazios e nós temos algumas coisas em comum que nós vamos fazendo por convenção. Mas esse individualismo, como a doutrina católica, que tem uma natureza humana, que eu aprendo coisas sobre essa natureza humana, essa natureza humana tem uma tradição da igreja por trás dela, com tudo isso, essa visão liberal cai e não se sustenta de forma alguma. Por isso ele fala que tudo pode ser tolerado, claro, as igrejas protestantes todas. Todas elas são baseadas no livre exame das escrituras, no livre exame da doutrina, então que se tolere todas, claro, todas vão ser livre exame. Se tolere várias culturas, porque todas elas vão variar de todo modo, mas isso não. Da mesma modo que Lutero tinha relação ao tomismo. São Tomás de Aquino não. Aristóteles, São Tomás, isso não. Olha, todo o resto querem falar de todos os outros padres, querem fazer o que for, mas São Tomás de Aquino, queime seus livros, Aristóteles como é que era o termo que ele falava sobre Aristóteles? Lutero? Sim, era algo nessa linha, que Aristóteles era pior que o diabo, uma coisa assim, uma coisa desse... Oi? Subversivo? Subversivo não sei se é uma palavra dessa época, mas era alguma coisa na linha de que Aristóteles era péssimo, certo? Que se queimasse, que a razão era prostituta do diabo. Não, essa é clássica também. Essa é outra. A razão é prostituta do diabo. Então, uma vez eu fui discutir com um protestante, porque tem vários amigos protestantes, eu adoro, né? E aí eu fui discutir com um amigo desse, e aí discutir com um amigo desse, ele falou assim, olha, você provou que eu estou errado, realmente, mas a razão é a prostituta do diabo, então a sua razão não adianta. Então eu falei, bom, então realmente, dado essas condições do debate, eu admito a minha derrota, porque com essas regras a vitória é impossível, então é um ponto logicamente possível. Chegou na tolerância. Exatamente. O caminho é longo, mas o fracasso é certo. Exatamente. Então, esse liberalismo de John Locke, ele suprime a noção de liberdade, ele suprime a noção de natureza humana e a liberdade, veja, ela se torna como se fosse... Mas a liberdade, ela é entendida de uma maneira completamente diferente do que ela é entendida na tradição tomista católica.
Porque na tradição tomista católica, a liberdade, ela diz respeito à natureza humana. Mas se a natureza humana é uma tábula rasa, então não é o mesmo tipo de liberdade, então é outra liberdade. Que liberdade é essa outra? Veja, parece com Rousseau. É uma liberdade de um estado natural. É uma liberdade nominalisticamente entendida. É a liberdade de você ter nascido vazio. Essa é a liberdade. É a liberdade no sentido de que se eu soltar alguma coisa aqui, ela vai se mexendo. E daí eu restringo ela por um bem social. Você solto é livre para fazer qualquer coisa. Daí o Estado te coloca dentro das amarras para você não causar o mal para os outros. Essa é a liberdade que vai se originar na cabeça dos liberais. Mas essa não é a liberdade como foi entendida na tradição clássica, essa é uma outra liberdade. Se você aceitar essa noção de liberdade, que é a noção de liberdade nominalista, a consequência lógica, isso é inevitável, é o relativismo moral. É uma consequência lógica. Por isso que a liberdade liberal, ela é libertinagem sempre. Ponto. Ela não é outra coisa, porque ela não tem como ser outra coisa, porque não tem um código moral definido. Tanto que os autores libertários contemporâneos, quando eles vão falar de lei natural, por exemplo, o Rothbard fala, existe lei natural. Qual ponto da lei natural existe para o Rothbard? Só esse. Mas esse já estava no Locke, porque o problema todo é que o contrato social, o limite da liberdade é o limite da liberdade do outro. Mas todos os outros conteúdos da lei natural são abolidos. Porque no fundo, é uma visão nominalista da liberdade. Portanto, a liberdade esse tipo de liberdade que não tem um código moral, porque a visão cristã é outra. A visão cristã, inclusive, é que se a liberdade não é vivida de acordo com a verdade, ela deixa de ser liberdade. Que o homem facilmente destrói a sua própria liberdade. Que o vício e o pecado destroem a liberdade do homem quando vividos intensamente. Eles vão acabando com a liberdade. Que a virtude dá para o homem várias possibilidades. Claro, o homem que acorda cedo para trabalhar, que é bom com os outros, pode fazer N coisas no mundo. O homem que é bêbado não consegue fazer outra coisa senão ser bêbado. Em última instância, é isso que acontece. Qualquer outro vício vai ser a mesma coisa. Mas a virtude dá possibilidades de ação variadas. Então, a visão clássica era que na virtude a liberdade floresce, no vício a liberdade acaba. Na visão lockeana, ocamista, a liberdade ela é uma liberdade que se confunde com a possibilidade de ação. Por isso que, no vulgo, as pessoas viram ter uma confusão de linguagem. As pessoas viram e falam assim, você não pode... Por exemplo, o pai vira para o filho e fala, você não pode fazer isso. E aí a pessoa responde e fala, eu posso sim. Por exemplo, você não pode bater no seu colega. Daí ele fala, não, eu posso. Mas é que a palavra posso é dita em dois sentidos diferentes. O pai falou no sentido tomista. Ele falou, você não pode no sentido moral, de lei natural. É errado bater no colega. A resposta do filho é uma resposta de liberdade no sentido nominalista, uma resposta do filho no sentido lockeano. Não, eu posso sim, no sentido, poder, está pensando no sentido de poder, literalmente de ter capacidade para fazer. E daí John Locke falaria, não, ele não pode, calma lá, não estou falando que ele pode bater no outro, justamente porque o Estado fala que não pode. Entenderam? É a mesma mentalidade que tinha no Lutero, de agora o Estado vai falar o que pode e o que não pode. Sobra o quê? Bom, sobra uma experiência empírica, para eu conhecer determinadas verdades. Já que são uma tábula rasa, eu vou fazer determinados experimentos para tentar chegar numa verdade que probabilisticamente é melhor. Faço um método científico, chego numa coisa que é mais provável e tal, e vou me baseando nisso. Veja, a semente em Locke já tem a semente para Hume, que é muito mais radical. O Hume fala, inclusive, que não existe causalidade. Ele questiona o princípio da causalidade. Literalmente, isso é clássico de Hume. E o positivismo vai beber da fonte dessa linha liberal. Vai reduzir tudo ao que pode ser pensado cientificamente. Veja, no Brasil de hoje, juridicamente falando, nós somos reduzidos ao contratualismo 100%. Muito difícil achar alguém pensador do direito hoje no Brasil, tem exceções, que não tem essa visão do contratualismo, de que assim, olha, você pode fazer o que você quiser na sua vida, contanto que o Estado não balize certo o que você pode ou não pode fazer. Como o Estado se tornou o norte máximo, certo, das coisas. Então, olhem agora o paradoxo. O que o liberalismo vai pregar? Um individualismo. Se a gente for para Mendel, o outro é um individualismo muito radical. E esse individualismo tem uma ética utilitarista.
Veja, faça o que vai ser melhor para você. O coletivista vai dar uma ética utilitarista coletiva. Faça o que é melhor para a maior quantidade de pessoas. Mas esse faça o que é melhor é o que dá mais prazer. Tanto no caso liberal, porque no utilitarismo o que traz mais prazer com menos esforço é o melhor. Então, no caso do Locke, no caso dos utilitaristas individualistas, o que dá mais prazer é para o indivíduo. No caso dos coletivistas, o que dá mais prazer é para o coletivo. Agora analisemos brevemente as duas. Na ética, está lá o liberal, utilitarista, individualista. Então, o que ele vai falar? Bom, o que traz mais prazer para o indivíduo é o que traz mais prazer para o todo. Daí o cara que é utilitarista, coletivista, como Jeremy Bentham ou outros, o que traz mais prazer para o todo traz mais prazer para o indivíduo. E a visão ética termina se unindo. Do ponto de vista do direito, veja, no Estado, essa é a contradição da coisa, veja como é peculiar. Eu determino o que é o direito para mim, certo? Mas na hora que eu vou ter um conflito com o outro, eu tenho que ser balizado por esse conflito. E a autoridade estatal baliza o meu conflito. Então, por mais que o liberal não queira, o mindset dele incita o Estado a ter que resolver o conflito da forma como ele vai, porque ele não tem a lei moral. Então, ele ou postula que na individualidade dele não vai aparecer o conflito, ou ele termina concluindo que o Estado vai ser o mediador do conflito. Então, ele quer excluir o Estado para ser determinado tudo pelo indivíduo. Mas, em última instância, o raciocínio dele leva à visão estatal. E o outro raciocínio coletivista, ele leva ao hedonismo pessoal. Por quê? Se você não está prejudicando o bem coletivo, o resto que você faz é problema seu. E daí o cara cai num hedonismo pessoal. Daí, com o hedonismo pessoal, ele acaba prejudicando ele e o coletivo. Estão entendendo como as coisas acabam se... A visão de mundo liberal e a visão de mundo socialista, elas confluem para o mesmo lado. Tanto na ética quanto na visão do Estado. É por isso que, na verdade, não existe nem o Estado socialista e não existe o Estado liberal. Não existe nenhum país liberal, não existe nenhum país socialista. Podem reparar, na modernidade, todos os países são uma simbiose, uma mistura de socialismo com capitalismo. Todos estão virando isso, todos. Sem exceção. A China é isso, os Estados Unidos é isso, o Brasil é isso, o Mussolini que foi tentar fazer um negócio era isso, o Hitler era isso, todos eles confluem para isso. É porque a visão de mundo de base, ela conflui para isso. Você vai lá, monta sua empresa começa a crescer, começa a dominar o poder político, começa a comprar o poder político, com base no livre mercado, começa a se unir ao Estado, aí o Estado baliza os conflitos, daí você percebe que com mais dinheiro você consegue mandar o que o Estado vai falar que é o certo ou errado. E assim vai. Então a confluência de liberalismo e socialismo é muito forte. A tendência os dois virarem a mesma coisa, eles se abraçarem na simbiose. Então uma briga fake. Essa briga liberal versus socialista, quem perde somos nós, entendeu? Por quê? A nossa visão é outra. A visão da doutrina da igreja é uma outra. É outra coisa. É outra visão de natureza humana, é outra visão de ética e é outra visão de Estado e filosofia. É uma visão realista. Isso muda N coisas. Por isso que o problema que eles falam assim, a censura é o porta dos fundos, né? Eu acho barato. E sabe, vocês imaginem que no Brasil, todo o sistema escolar foi construído pela Igreja Católica. E para você achar uma educação católica no Brasil, praticamente você precisa passar a sua vida inteira procurando e mesmo assim você vai encontrar meia escola e olhe lá. Muito difícil. O sistema universitário no Brasil foi criado pela Igreja Católica. E você não vê mais catolicismo nenhum no sistema universitário. A alta cultura inteira no Brasil foi criada pela Igreja Católica. E aí, curiosamente, ela sumiu. Não sei se vocês separaram que sumiu. Sumiu tudo. Os crucifixos sumiram de toda parte. Os símbolos católicos sumiram de todo o negócio. A arquitetura católica sumiu das cidades. A história católica do Brasil, fundação do Brasil, São José de Anchieta estava no Rio de Janeiro, em São Paulo, fundando o Brasil. Sumiu. Ou seja, na verdade, historicamente foi censurado. Tudo que é católico no Brasil já foi censurado. Daí depois que toda a cultura do país, que originou o Brasil, foi censurada, daí vai lá um sujeito, comete lá o negócio, o vilipêndio religioso. Daí um sujeito faz assim uma ação e fala, poxa, cometeram vilipêndio religioso contra nós. Aí todo mundo se une e fala, censura, olha que absurdo e tal. Vejam a coerência da coisa. Mas vejam,
a discussão fica no viés liberal estatal. O Estado, é perigoso se o Estado começar a falar o que é o certo e o errado. Mas, veja, quem critica a profanação ao evangelho como do Porta dos Fundos, não está defendendo que o Estado seja o norte. Na verdade, quem está fazendo isso justamente tem um norte muito claro do que é o certo e o errado, que é o que está faltando na nossa sociedade claramente. Então, na verdade, vejam, os cristãos, eles têm que começar a perder o medo de começar a se posicionar, porque a visão isentona, que o pessoal chama, o pessoal brasileiro é ótimo, ele cria os termos, é maravilhoso. O isentão. O que é o isentão? No fundo, o isentão é o liberal, certo? É a visão contratualista. Catolibano. No fundo, o isentão é isso. O isentão é o cara que tem a visão liberal. Ele fala assim, não, veja bem, vamos analisar tudo em pé de igualdade, entendeu? Eles não podem censurar você e você não pode censurar eles, e daí todos nós estamos iguais, estamos no mesmo pé de igualdade. O problema é que não existe esse pé de igualdade, nunca houve esse pé de igualdade. Alguém aqui já viu perseguição ideológica nas universidades? Via de regra qual lado é perseguido? Eu não sei, essa isenção. Assim, não precisa ter muita imaginação para saber qual que é o lado perseguido. Então, assim, é ridículo imaginar que esse tipo de isonomia, esse tipo de igualdade, numa situação que é completamente assimétrica. E outra coisa, não é igual. Tolerar o Islã não é a mesma coisa que tolerar o catolicismo. O catolicismo é superior ao Islã, ponto. É uma sociedade maluca que acha que o catolicismo é a mesma coisa que o Islã. Tolerância religiosa, o católico e o islâmico é a mesma coisa. Não é. Se fosse, aí é outra insanidade. Nossos antepassados morreram para pedir os muçulmanos de entrar na Europa. Tem vários outros. E se não fosse assim, nós não estaríamos falando português aqui, nós não estaríamos tendo essa palestra provavelmente. Então eles morreram para deixar os outros entrar. Daí agora na nossa sociedade, a Europa contemporânea, tudo que os muçulmanos passaram 1000 anos tentando, hoje em dia não precisa, porque é isonomia. Poxa, ele não é mais francês, ou menos francês que você, se ele é muçulmano. Bom, você já não sabe o que é ser francês. O Joana d'Arc morreu em vão, São Martin viveu em vão, e toda a história da França foi em vão. Carlos Magno lá foi lá. Eu fico imaginando, né, o Carlos Martel levantava lá para a batalha, daí alguém passava um filme do futuro, daí ele deixava lá e falava, esquece, vai. Deixa quieto que o Elci ia para a batalha, levantar lá, tal, daí alguém passava um filme do pessoal lá entrando, todos os muçulmanos no futuro, e falava, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Ia falar, melhor deixar os muçulmanos mesmo, talvez seja melhor mesmo. Então, assim, essa mentalidade isentona tem tudo a ver com essa visão liberal. Mas qual que é o pano de fundo disso? É um relativismo em relação à moral. No fundo, é um relativismo em relação à política e à moral. E a visão maçônica liberal, que a maçonaria impôs no Brasil, isso tem que ser falado. Eu não tenho medo de falar essas porcarias, não. Eu não aguento mais. Olha, gente, é tudo assim. A maçonaria também não pode falar mal. Não pode falar mal, eles não fizeram nada, nunca aconteceu nada e tal. A maçonaria sempre foi associada a essa visão liberal de supressão da igreja no Estado e na sociedade. E muita coisa está acontecendo hoje e a maçonaria foi lá e fez. A maçonaria, os liberais, os socialistas, o pessoal, eles foram lá e fizeram. Isso aí é um fato. Lá, você vai lá na São Francisco, Augusto, uma vez tem um túmulo maçônico no meio do negócio, com uma pirâmide, umas corujas e umas tochas. E isso é a realidade em vários lugares. Então essa visão que a maçonaria impôs aqui no Brasil, aliás, o Brasil começou a entrar nessa mentalidade liberal quando fizeram uma aliança de militares, maçons e liberais. Daí, o pessoal chega hoje, 2020, tem gente que ainda acha que é uma boa ideia fazer uma aliança de liberais, maçons e vamos unir liberais, maçons e militares, vamos ver se dessa vez dá certo. O Brasil está nessa há 500 anos. E até agora não foi, entendeu? Na época do Bonifácio, maçom, liberais, militar. Daí na época da Constituição da República foi quem que fez a República? Maçons, militares, liberais. E sinceramente, só quem não aparece nessa história é a Igreja Católica, foi quem fez o Brasil de fato. Então essa visão maçônica, o que ela fez? Todos os grupos maçônicos, os Carbonari e outros, foram passando pela Europa, destruindo os países europeus e transformando nesses países isentões. Veja, agora vocês não podem ter uma religião muito bem definida, vocês têm que ter uma visão equânime. Essa bandeira da Itália, aquelas bandeiras são baseadas na Revolução Francesa, e todas as bandeiras do mundo inteiro são aqueles 3 corzinhas, assim, todas elas são aquela
aquela visão da Revolução Francesa. Da Irlanda daquele jeito, da Itália daquele jeito. Alemanha. Da Alemanha e da Bélgica é só virar. É só virar, é tudo aquelas porcarias, aquela mesma porcaria da Revolução Francesa. Então, eles foram, da Holanda é outra, foram substituindo por aquela coisa, e colocando essa visão, fala, cara, pé de igualdade, todos iguais. Daí, enquanto fala pé de igualdade, é assim, todos os católicos estão fora, porque o catolicismo é o que viola viola esse princípio. Daí, todos os católicos foram excluídos da educação, todos os católicos foram excluídos da política. O Brasil é um país ainda de Maria Católica, fundado pela Igreja Católica. Quantos deputados de 512, 13, são? 13? De 513 são católicos convictos, que você vê isso claramente. Só a Cris, né? Que é a Cris, né? Eu não vou. Eu sou padrinho de casamento de um outro, então eu não vou falar o número, porque provavelmente qualquer número que eu fale vai ofender um certo grupo. Mas não são muitos, certo? Vamos falar que não são muitos, entendeu? Então, o que está me parecendo? Que a visão liberal, ela é exatamente o que John Locke já anunciou. O homem vazio, o Estado terminando sendo realmente o balizador das coisas, e a Igreja Católica uma única que não pode ser tolerada. Aí você soma isso com essa visão coletivista. Como eu disse, as duas se casam. O que está acontecendo no Brasil de hoje? A supressão do catolicismo nas suas várias esferas. Claro, isso para mim é claro como alguns do dia. Não é que está acontecendo hoje, está acontecendo há 500 anos. Nós estamos nessa situação em que os católicos se iludiram achando que é o seguinte, vamos eleger uns conservadores, e daí está tudo resolvido. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Não é colocar uns conservadores no poder, não é isso. Primeiro porque muitas das pessoas que falam que conservadores não têm noção do que eu estou falando. Às vezes não é nem por mal, não tem a menor noção do que eu estou falando. Elas vão falar, sou conservador, tá? É aquele conservadorismo britânico que é liberal, ou seja, na verdade é o mesmo princípio que está causando toda a crise. Conservar a revolução. Ou é o positivismo, quer dizer, na verdade, exatamente, a conservação da revolução, na verdade, é a volta para o mesmo princípio da revolução. E daí sobe, e aí tem esse fenômeno. Você vai reparar, nos Estados Unidos, quantos conservadores já não foram eleitos? O que mudou na decadência dos costumes dos Estados Unidos? Repararam que não mudou quase nada, a decadência dos costumes só acelerou. Foi eleito o Reagan, todo mundo falou, pô, o Reagan, agora tudo será diferente. Foi eleito o Bush, veja, o Bush falava contra a pesquisa com células-tronco, não era, o cara não falava, certo? Foi eleito, nada mudou. Vai ser eleito o Trump agora, corre um sério risco, não é que, eu já não estou falando que esses caras não são melhores que os da esquerda, certo? Porque aí também é outra... Aí também não precisa de muita coisa também, né? Mas o que eu estou falando é que vejo que não é essa coisa direita, daí elege a direita, fica tudo igual. Você reverte uma coisa na parte cultural, claramente. Porque eles não sabem aonde ir, qual é o ponto nevrálgico. O que mudou, qual que é a base da coisa. Eles não voltam para um ponto anterior à quebra nominalista. As soluções que eles dão são dentro desse paradigma contratualista nominalista. E aí, enquanto eles vão dando paradigmas dentro dessa linha, nada muda. Agora, repare, na Polônia não é bem assim. Na Polônia não foi bem assim que aconteceu, não é bem como aconteceu nos Estados Unidos. Lá, colocaram lá a direita na Polônia, não é igual. Mudou mesmo, a sociedade começou a mudar mesmo. Por que na Polônia, veja, eu não acredito que os poloneses sejam muito superiores intelectualmente aos americanos, não acho que é o caso, não. Por que na Polônia sobe o pessoal e começou a mudar muito mais do que nos Estados Unidos? Porque o direcionamento era realista católico na reforma. E aí ele foi nas bases da cidade, ele colocou em xeque, a visão dos caras colocou em... Não estou falando que é perfeito o que aconteceu na Polônia, certo? Ainda tem muita coisa quente que poderia ser feita. Mas colocou em xeque esse paradigma contratualista liberal. Mexeu na estrutura mesmo. Na Hungria eles mexeram na Constituição. E botaram lá Santo Stefano, na Constituição de volta. Mas isso é a Hungria. O que é a Hungria sem isso? O país França, sem a Igreja Católica, não faz sentido. Não existe esse país. A França não é... Surgiu uma Constituição da França e surgiu a França. Não foi assim não é assim que aconteceu. Não é deste modo. França surge como o país que nós conhecemos. O ponto marcante é o batismo do Clóvis. É um cruzado. Espanha surge numa cruzada. Portugal surge numa cruzada. Polônia surge numa cruzada. A Irlanda surge numa cruzada. Praticamente todos os países, ou contra os pagãos ou contra os muçulmanos.
praticamente todos os países europeus surgiram numa cruzada, surgiram pela igreja. O Brasil surge numa cruzada. O Brasil é filho da Reconquista. Não existe Brasil sem Reconquista, não faz sentido, lógico, o Brasil sem Reconquista. Não existe essa figura, não existe um país chamado Brasil sem Reconquista. Aí você fala assim, não, existia, antes dos portugueses chegarem, existia o Brasil. Não era a mesma coisa, isso é uma outra coisa. Essas tribos indígenas que viviam no Brasil não viviam em guerra entre si, não tinha unidade nenhuma, não tinha língua em comum, não tinha costumes em comum, não tinha unidade territorial, isso não é o Brasil. Sem a Igreja Católica não existiria o Brasil. Quem foi aprender as línguas indígenas para poder dar essa... Muitas dessas línguas sobreviveram graças à Igreja. Os padres da Igreja que anotavam essas línguas. Então, os países foram criados pela Igreja. Mas o que a visão contratualista nos ensina? Quando vem a Constituição nova, surge uma nova ordem jurídica, daí surgiu o Brasil. Quando surgiu a ordem jurídica do Brasil? A Constituição de 88. As leis do Brasil vêm da Constituição de 88. Cara, não existe isso, isso não é orgânico, isso não é real. Isso é uma ficção em cima de uma realidade. O espírito do povo brasileiro, a forma como o povo brasileiro se porta, nunca vai ser determinado pela Constituição de 88. Ou nenhum país é determinado por Constituição nenhuma. Entendem como o paradoxo nominalista ele nos fez acreditar que leis determinam a realidade da natureza humana. É uma supressão da natureza humana. Por isso que o liberalismo, em muitos aspectos, ele é mais perigoso que o socialismo. Porque o socialismo dá na vista. O socialismo, às vezes, dá na vista. Você vê que é horrível, certo? Basta tentar gerir a economia, você já vê o negócio ruindo em 3 dias. Vamos estatizar tudo, daí começa a quebrar tudo, os caras não conseguem fazer uma estrada. É porque quando eles querem, o Estado fala que vai gerir, daí eles mesmo que executam as coisas, daí já era, né? Pelo menos no liberalismo, tem um pouco mais de diluição. Mas o liberalismo, sem uma baliza de doutrina social, o que acontece? Você libera a economia. Pô, legal, Guilherme, se liberar a economia, vai ter livre competição, livre iniciativa, e daí todos nós vamos prosperar, certo? Beleza, daí todos nós começamos a competir no mercado. Daí o Guilherme começa a crescer no negócio. Daí eu começo a comprar os outros que estão, certo? Daí o que eu vou fazer? Eu vou começar a comprar o poder sobre os outros. Então o Estado que foi abolido, vamos ser um capista por um dia, certo? Abolimos o Estado. Vamos viver no Mad Max, entendeu? Que é o Mad Max é o Estado abolido, é o sonho ANCAP, tá lá bem... Daí, lá no Mad Max, certo? Abolimos, não tem mais dinheiro, todos são livres. Daí tem lá um cara com a máscara do Jason que manda nos outros. Daí o que acontece? O mais forte começa a mandar nos outros, começa a juntar mais combustível, acaba com o dinheiro, vai ter outras balizas de riqueza, que se manter o dinheiro vai juntar essa baliza. O mais forte que os outros começa a juntar mais do que os outros. Daí ele começa a, igual uma máfia não precisa do Estado para existir. Daí tem um líder que manda em outros caras. E esses caras confiam para trabalhar para ele. Daí, esse que estão trabalhando para ele, ele vai cada vez crescendo mais e engolindo espaço dos outros. Daí ele vai suprimindo o espaço dos outros. Daí ele tem um poder centralizador em relação aos outros. Então ele cria um Estado. Então se você acabar com o Estado, amanhã vai surgir o quê? O Estado. Porque o Estado não é uma decorrência de uma ficção. O Estado é uma coisa natural. E se você não tiver um Estado baseado na lei natural, ele vai se basear na corrupção da lei natural, vai se basear nas paixões baixas dos homens. Isso Platão e Aristóteles já sabiam há trocentos anos. Mas por que o ANCAP, o anarco-capitalista, ele não entende? Porque ele está pensando em Estado como uma ficção jurídica. Ele não está pensando em Estado como uma decorrência da natureza humana, ele está pensando em Estado como uma ficção jurídica. Daí ele fala, tira a ficção jurídica, tira o Estado moderno, beleza. Mas vai surgir uma nova forma de Estado. Então, a tendência da abolição do Estado não é necessariamente a livre competição. Não é verdadeiro isso. Você pode simplesmente amontoar poder e engolir os competidores. E com esse poder estabelecer regulamentos para todos os outros que forem começar. Claro, qualquer um pode fazer isso. Daí, você falaria assim, bom, mas não, poxa, não vai fazer, a liberdade vai se autobalizar. Não vai, porque as pessoas não são boazinhas. Vídeo Mad Max, cara, as pessoas não são boazinhas. Tem gente que é boazinha, tem gente que não é. Tem um maluco que botar uma máscara de rock e ele começar a gritar. Eu me baseio no Mad Max dos anos 60, dos anos 80, sabe? Esse do novo eu nem sei como é que é. Agora, esses novos não vou nem falar sobre a... Eu ia falar, então, mas tudo bem. Pensando nos anos 80, ele era mais raiz, assim, sabe? Então, a ideia de que a livre economia... Veja, é um erro. Isso não é um erro, isso não é questão de cálculo econômico. Isso é percepção da realidade, certo? Percepção da realidade do mundo, realidade política do mundo.
simplesmente acabar com as regulamentações do Estado não garante livre competição. Tem um acerto na mentalidade liberal de que a livre competição e empreendedorismo são coisas boas, são mesmo. A competição, a livre competição, a diversidade econômica e o empreendedorismo são coisas boas, não são ruins. A liberdade de comerciar, de poder transitar, são coisas boas. Mas qual que é a baliza dessas coisas boas? O que garante que elas funcionem da maneira correta? A moral. A visão ética é o que garante. Porque se não tem a visão ética, nada impede que um utilize o poder que ele vai amontoando para engolir os outros, para destruir os outros de vias lícitas ou ilícitas. Por meios bons ou maus. Então, o que permite a diversidade econômica é a moral, não Porque na máfia tem liberdade de atuação. Qualquer um pode ir lá e criar uma máfia competidora. Daí o que acontece? A máfia mais forte mata os caras da máfia mais fraca. E no mundo real é assim que acontece. A empresa mais forte engole a empresa que começa. Então, se não tem uma baliza moral na sociedade, vai virar tudo McDonald's. Teve um cara que eu falei pra ele, cara, eu prefiro Trattoria de Santa Felicidade do que McDonald's, eu acho mais legal, mais vivo, assim, do que esse, ainda mais esse McDonald's moderno, pra mim, já é, aqueles anos 80 tinha pelo menos uma casa de casinha, sabe, tinha aquela coisa de aconchego, tinha lá um tetinho, esse agora, que é tudo baseado no feedback, né, no seu feedback da sua experiência, aquela cadeira desse tamanho, amarela, e daí você aperta os botões, imprime seu pedido, pronto, agora chegamos já no Admirável Mundo Novo. E esse que vai dando feedback, a qualidade da coisa nunca vai ser a qualidade de outras coisas, claro que não. Mas ele ganha no lucro, porque ele vai cortando o gasto, fazendo não sei o quê. O que domina a educação no Brasil agora? A Croton. Cara, a Croton, a empresa, muitas vezes os caras botam, praticamente não é nem um professor, é um ator. É um ator lá no negócio. Então, assim, o mercado está sendo dominado não pelas maiores empresas de educação, mas justamente às vezes pelas piores. Não é que é tudo ruim que a Croton faz, mas assim, vocês entendem que não é essa questão, o melhor domina. Não é bem assim que funciona. Então, o erro liberal, ele é um erro antropológico que se estende para a economia. Porque a economia não existe dissociada da realidade do mundo. Não existe essa figura. Então, o lucro... Eu não sou contra que exista o lucro na sociedade, certo? Não é essa a ideia. Porque precisa ter o lucro na sociedade, precisa funcionar da forma como ela funciona. Não é a abolição, nós não defendemos a abolição do lucro, qualquer coisa, ou o fim da livre iniciativa. Aliás, estou defendendo justamente que exista a livre iniciativa. Mas para existir livre iniciativa, o liberalismo não dá as condições disso. Ele não dá as condições totais para isso. Isso que nós estamos vendo hoje no Brasil de hoje. Cada vez mais para os jovens é mais difícil ter propriedade e se inserir no mercado. Parece que ficou todo mundo mais pobre no Brasil. Você não tem essa percepção de que parece que tem até um conflito internacional, pessoas de outras gerações falam, não, é só passar na faculdade de Direito que você sai uma condição de vida altíssima. Fez engenharia, fez medicina de Direito, e daí tá cheio de médico, advogado no Brasil passando fome. Comprar uma casa parece se tornar impossível. Vi de quantas casas tem aqui em Curitiba vazias. É porque a dinâmica da coisa tá viciada contra a pessoa, não é o jogo da cartas marcadas, cara. E mais, vai lá o sistema político. E o sistema político, claro, alguma coisa ilibada e tal. As empresas compram seus candidatos. E os candidatos sobem no negócio, daí eles favorecem as empresas. Que pagaram eles. É um negócio louco, cara. Então, daí o pessoal tá falando, não, eu sou liberal versus socialista. Bicho, essa figura não existe. A Revolução Comunista sumiu, o primeiro dia que sumiu, já tinha os caras fazendo negociata lá na... Estão entendendo como é meio que ilusória essa coisa liberal versus socialista? A coisa é meio ilusória. Na verdade, o que existe é a visão tecnocrática do Estado, essa visão nominalista do Estado e a visão natural, orgânica, da lei moral. É uma sobreposição de duas visões. Não é? Esse debate liberal-socialista é muito esquisito. É que ele envolveria, vamos ver, por exemplo, até que ponto tem que ter a regulamentação estatal em determinado setor, não sei o quê. Mas isso não é um debate estrutural, isso é um debate pontual, certo? É um debate estrutural. Você pode ter opiniões divergentes sobre setores variados. Agora, que se adote o princípio do liberalismo absoluto, aí eles chegam a conclusões. Vamos liberar as drogas, que daí é melhor. Vamos liberar não sei o que, daí é rapidinho a sociedade se degringola. Porque existe um filtro moral na sociedade para todos os hábitos. Tem hábitos que são... Resumindo, olha, assim,
tem coisas que são melhores do que outras. Essa afirmação já mata o liberalismo. Você partir do pressuposto que tem uma coisa que é melhor que a outra, já mata. Porque a visão liberal, a visão de fundo é que não tem nada melhor que o outro. Melhor é o que eu tenho vontade de fazer. Em última instância é isso. Isso não tem dúvida. Aliás, a Ayn Rand defende a superioridade do egoísmo face ao bem para os outros. É louco. A visão da Ayn Rand é uma coisa muito doida. Tem lá o filme do Fountainhead, nossa senhora, que horror. Daí tem lá o arquiteto, que é o arquiteto libertário, né? O cara que vai fazer... Ele faz aquele prédio moderno horrível. Aquela coisa sem pé nem cabeça, aquela escada girando, arte deco, aquelas aberrações. Você vai pra Nova York e vê assim, Nova York, meu Deus do céu, eu passo nervoso pra cidade. Uma das piores cidades que eu já fui na minha vida é Nova York. Curitiba é 1000 vezes melhor. Nova York agora tá fazendo um sorteio de casa para imigrante muçulmano, entendeu? Então o negócio tá chegando num nível, assim, Nova York tá virando uma coisa que pelo amor de Deus. E a esposa do prefeito falou, eu sou lésbica. Cara, Nova York virou um negócio assim, virou uma coisa, um negócio muito louco. Então o que acontece? O liberalismo contratualista, ele criou essa ilusão. Então nós temos essa ilusão na sociedade. E ele apareceu como alternativa do socialismo, mas é uma alternativa ilusória. E aí, enquanto nós estamos colocando a alternativa liberal, positivista, não sei o quê, para contrabalizar, para ter checks and balances com uma alternativa de esquerda, vamos supor, nós vamos continuar no mesmo ciclo. Essa é a tese que eu coloco. Então, o que seria a ruptura desse ciclo? Uma visão tomista, baseada no transocial da igreja. Eu acho que essa é a ruptura de fato. Essa sim é a ruptura. Isso sim quebraria esse ciclo vicioso. Essa é a forma como eu enxergo. Acho que é isso, da parte da exposição. E podemos abrir para perguntas. Eu não sei como é que vocês estão querendo fazer. Pode ser? Perguntas? Vamos lá. Deixa eu ter feito um encerramento épico, assim, para ficar mais... sentir assim, Só que ele tá viva Cristo Rei. Oi? Viva Cristo Rei. Mas esse encerramento todo mundo usa. Mas esse é bom, né? Esse todo mundo usa, mas é Tá bom. dizendo que nós é motinho? Não, veja, olha. Se é pra ter uma modinha, que seja essa, viu? Essa tá boa, né? Viva Cristo Rei, tá?